Ok, minha gente, já de volta e vamos começar a trabalhar, né? Mas antes eu quero falar com vocês de um restaurante que tem ali na rodoviária, em frente à rodoviária, tá? Bem em frente à rodoviária, você tem ali o Galeto de Ouro. O Galeto de Ouro é um restaurante que não é o mais caro da cidade, mas também não é o mais barato, fica ali no meio termo. Agora tem uma diferença lá no Galeto de Ouro, é a comida, é o que você come no Galeto de Ouro. Ele é muito bem montado, o restaurante Galeto de Ouro, e você quer comer um peixe, você pode procurar que lá você vai encontrar o peixe no Galeto de Ouro, é muito bom. Você quer comer um churrasco, lá vai ter. Você pode comer também. Enfim, Galeto de Ouro tem o que você quer, tem tudo que você quer. Galeto de Ouro em frente à rodoviária. É como eu falei, não é mais barato, mas também longe de ser o mais caro. Você come bem, preço normal. Preço normal que circula aí pela cidade. Galeto de Ouro, carnes, peixes e um cardápio variadíssimo em frente à rodoviária. Ok? De vez em quando a gente vai lá no Galeto de Ouro. Passando aqui pelo Facebook, Marcos Rabib falou aqui também, está muito gripado, tossindo bastante. Renata está assistindo o programa. Pô, Renata, que honra, né? Aliás, preciso de você aqui no programa, hein? A gente tem que falar do seu trabalho social, o que você faz aí na cidade, que é muito importante. Ela botou aqui, bom dia, Hélio, estou assistindo. E fala para a Gi Fernandes que estou por aqui, assistindo e aplaudindo as melhorias na sua secretaria. Mais divulgado e muita variedade para todas as idades. Ela está de parabéns. Isabel Costa, lá do Rotary, também já está ligada com a gente. Isabel, não sei se você pegou o início do programa, eu tenho uma matéria agora, daqui a pouco, sobre o caso de uma mulher que foi presa por abuso de uma menina, de uma criança de 3 anos. Tá? É absurdo isso, né? A gente tanto falou isso ontem com aquela moça que é assistente social, Cirleia, e com a Marlene, que é policial, né? Então o tema ontem foi esse, e você assistiu, você acompanhou aí do Rotary. E a gente falou sobre o abuso de crianças, o abuso sexual de crianças. Que eu falo isso quase que semanalmente. E aqui em Teresópolis cresce muito. Normalmente a gente fala do abusador, do homem, né? E nesse caso de ontem para hoje, aliás, o Alex, pode até me dar essa matéria aí de uma vez? Depois eu vou falar sobre a greve dos professores, que a professora Carol já chegou, e vou falar sobre a greve dos professores já. Então vamos com essa matéria, o Alex, de uma vez, sobre o caso dessa moça que foi presa. Foi detida ontem por abuso de uma criança. Né? Então tá aí, mulher é presa na região serrana, Teresópolis, né? Por ter estuprado uma menina de 3 anos. Se puder, joga aqui para mim. Ela já está na Polinter, né? E está aqui. Policiais civis daqui da Divisão de Capturas de Polícia Interestadual, a Polinter, prenderam ontem uma mulher acusada de estupro de vulnerável. Ela foi capturada aqui na Várzea, foi presa aqui na Várzea, após monitoramento do setor de inteligência. Segundo os agentes, a acusada teria abusado sexualmente de uma menina de 3 anos. Ela era paga para cuidar dessa criança na ausência dos pais. O fato já aconteceu há algum tempo e ela estava como fugitiva da justiça, né? Estava sendo procurada. Agora, dizer para mim que isso é novidade, não é. Eu não posso dizer que é novidade, porque eu já vi outros casos, né, de mulher também abusando sexualmente de crianças. Há pouco tempo aí a gente viu um caso de uma professora que abusava de um menino, enfim. Isso acontece também. Tá? Isso para mim é patologia, não é outra coisa. Mas é grave e a gente, coincidentemente, a gente falou o programa inteiro ontem sobre isso e quando chegou na parte da tarde, essa mulher foi presa, já foi encaminhada para a delegacia, da delegacia já foi para a Polinter. A gente está investigando, não tem maiores informações. Aliás, não tem mais o que se vê em cima de um caso desse. Ela abusou de uma menina de 3 anos, né? E estava sendo procurada pela justiça, os pais descobriram, estava sendo procurada pela polícia. Não tem o que acrescentar em cima disso. E a informação na sua íntegra é o seguinte, é como eu falei, ela foi acusada do crime de vulnerável, foi presa na Várzea, estava sendo monitorada
ela vinha sendo monitorada. Pode chegar que ninguém te vê, não. Informação chegando aqui para mim. Ah, tá. Ok, obrigado. Sobre a greve dos professores, que eu vou entrar com esse assunto agora. E ela paga para cuidar dessa criança na ausência dos pais. No segundo dia do trabalho, a menina começou a reclamar de dores nas partes íntimas para a mãe. No segundo dia de trabalho, hein? Após lesão, porque você, o que tem? Primeiro, segundo, terceiro, 10º dia. É que o fato aconteceu já no segundo dia que ela estava trabalhando, né? Só que a menina reclamou com a mãe. Aí a mãe procurou, foi investigar e as lesões foram encontradas na criança, a polícia foi acionada. Só que ela fugiu. Ela tinha um mandado de prisão e fugiu desde o início do mês. Quando aí houve um entendimento da justiça que ela já deveria ficar presa preventivamente. Considerada foragida, não foi informada a cidade, onde a gente não sabe exatamente aonde aconteceu aqui em Teresópolis o caso, né? Mas o que importa é que ela já foi presa e vai responder por isso. E uma outra coisa que serve de alerta, e eu não vou me cansar de falar sobre isso. Teresópolis, o índice é altíssimo de crianças sendo abusadas sexualmente. Haja visto os lugares que a gente tem aqui, o pastor João, que faz o acolhimento de crianças, o projeto Crescendo, lá na Gamboa, que tem hoje 48 crianças lá, não necessariamente todas abusadas, mas a maioria são encaminhadas para o projeto Crescendo. Se quiser, você pode ir lá, você pode visitar. É fabuloso aquele projeto Crescendo. Crescendo. E isso acontece muito aqui em Teresópolis. É uma cidade que, infelizmente, e as pessoas têm que ser alertadas sobre isso. Nós estamos trabalhando. Tá? Tem um grupo de pessoas aí se organizando, como ontem a Cirleia esteve aqui, a Sanderli, essa policial, ela é detetive, a Marlene, especializada nisso, ela falou de uma outra policial também, estão trabalhando muito em cima disso. E a gente tem que levar esse caso à frente. Bom, esse caso não, tem que levar isso à frente para alertar pais e mães, que os pais, na maioria das vezes, não têm coragem de falar sobre o assunto, não querem falar. A Renata botou aqui, inacreditável, não tinha visto, que morra na cadeia. Pois é um absurdo, não dá nem para a gente avaliar um negócio desse, não dá para avaliar. Tem coisas que não me encaixam, não dá para me entender, que é o caso da agressão, é o caso do estupro, mesmo em adulto, né? Mesmo em adulto, isso eu não consigo entender um negócio desse. E aí, para mim, não tem perdão não, Renata. Os professores estaduais estão começando uma greve. Estão reivindicando, obviamente, salários, né? A gente vai conversar com a professora Carol, que ela já chegou, já está aqui. Ela vai entrar pela cozinha e bota essa matéria no ar para a gente ver aí. Greve de professores. Oi? Ah, tá. É essa que está aqui comigo? A gente não tem imagem. Oi? Ah, tá aí. Tá, ok. Você já está vendo aí imagens na tela, fotos. Os professores e funcionários administrativos, merendeiras, inspetores, todos, né? Entre das escolas estaduais do Rio de Janeiro. Carol, pode vir para cá. A Carol vai estar com o microfone. É o azul, Alex. Realizaram uma assembleia da rede estadual de ensino para procurar, e a pauta principal foi a implementação do piso nacional do magistério para os professores e piso para os funcionários administrativos. Bom, a Carol vai explicar isso para a gente, que ela já está aqui, tá? Só ligar, botar aí para cima. Carol, tudo bem? Tudo bem. Bom ter você aqui mais uma vez, que luta, né? Sim, com certeza. Não sei se tá ligado? Tá. Bom, gente, bom dia aí a todos, todas e todos que estão nos assistindo. Né? Agradecer ao Hélio aqui mais uma vez por estar aqui no programa. Eu sou Carol Quintana, sou professora de Sociologia da Rede Estadual de Ensino, lá no CIA José Francisco Lippe, e sou coordenadora do Sindicato dos Profissionais da Educação aqui em Teresópolis, o CEP Teresópolis. Saudar aí
a todos os profissionais da educação em Teresópolis que fizeram adesão à greve. Nós iniciamos a nossa greve ontem, dia 17 de maio. Nós já vimos aí há 3, 4 meses em estado de greve, denunciando as péssimas condições de trabalho e salário que os profissionais de educação estão submetidos na rede estadual de ensino do Estado, né, e também aqui em Teresópolis. Então, a gente iniciou a nossa greve na quarta-feira. A adesão foi muito boa nas 8 instituições públicas que temos aqui do Estado da educação básica, né? Então, a gente está reivindicando aí, Hélio, primeiramente, né, o pagamento do piso salarial do magistério e a criação de um piso regional para os funcionários administrativos, né? Então, o que foi isso? A gente vem pedindo que o governador Cláudio Castro implemente a lei. É uma lei federal do pagamento do piso salarial. Inclusive, a gente viu recentemente os profissionais da saúde, da enfermagem, fazendo esse debate sobre o pagamento do piso, né? Então, a gente vem cobrando, porque atualmente, Hélio, o Rio de Janeiro paga o pior salário de professor do Brasil. Então, é algo inadmissível que um estado tão rico, nós somos o 2º estado mais rico do país, pague o pior salário de professor do Brasil, né? O policial militar é um dos piores salários do Brasil também. Exatamente, né? O descaso com o funcionalismo público do Estado é muito grande. Então, a gente está, desde 2014, sem qualquer tipo de reajuste salarial, né? Então, a gente está preso sobre o regime de ajuste fiscal. Essa é a justificativa que os governadores dão para não reajustar os salários dos servidores públicos. Então, nós não temos o Estado do Rio de Janeiro cumprindo essa lei federal, que é o pagamento do piso salarial. A gente só quer o nosso direito. A gente está muito aquém. A gente está com o vencimento básico, até com essa camisa aqui, que os nossos colegas a gente chama de camisa da depressão, porque sair na rua com uma camisa dizendo que a gente ganha o pior salário de professor do Brasil é uma depressão, né? Então, só para você ter uma ideia, o vencimento básico para um professor atualmente é de R$ 1.588. Para funcionários administrativos, porque a gente sabe que uma escola não funciona só com professores, somos todos educadores, inspetores, né, secretariado, merendeiras, pessoal da limpeza, porteiros, somos todos educadores, eles estão com vencimento básico menor do que o salário mínimo, né? O vencimento básico deles é de R$ 802. Inclusive, Hélio, como é proibido qualquer trabalhador receber menos de um salário mínimo, tem que ter uma complementação, o Ministério Público exige essa complementação. Então, a gente está pedindo também que os funcionários administrativos tenham, pelo menos, ganhando um salário mínimo para estar trabalhando nas escolas. Perfeito, que a gente possa ter um mínimo, né? O próprio nome já diz, salário mínimo. E a gente quer também a regulamentação de um piso regional aí para os funcionários administrativos e o cumprimento, né, da lei do piso nacional do magistério. E aí eu gostaria de dizer que o governador Cláudio Castro, no dia anterior da nossa Assembleia, que a gente ia decretar a greve, que a gente já vinha em negociação com a Secretaria de Estado de Educação, ele vai no jornal dizer que tinha implementado o piso, né, estampa no jornal de que tinha dado piso para os professores. Eu gostaria de dizer aqui que é uma mentira, né? Isso não é verdade. Ele não implementou o piso nem para metade da categoria. E ele não cumpriu o que a lei diz. A lei é muito clara. Inclusive, o Congresso Nacional debateu isso recentemente ao implementar o piso para os profissionais da saúde. Que o piso ele tem que ser dado sobre o vencimento básico e não sobre o total do salário do servidor. Porque, no nosso caso, a gente tem uma importante conquista da greve de 1980, porque nós, profissionais de educação, tudo que nós temos, a gente conquistou em greve, dado pelo governo Brizola, em 1980, o nosso plano de carreira. E, Hélio, o nosso plano de carreira é o que torna os nossos salários não tão miseráveis, né, a ponto de dar dignidade para o professor em sala de aula. Então, a gente tem um plano de carreira que a gente não abre mão. E o Cláudio Castro, quando ele anuncia essa proposta que foi muito ruim, que inclusive deixou a categoria muito irritada e que praticamente leva à unificação dos profissionais de educação no sindicato para votar a greve semana passada, é que ele ia dar o pagamento do piso sobre o vencimento final, incluindo o plano de carreira. Não ia respeitar a lei que diz que tem que incidir sobre o vencimento básico. Então, o piso ele entra como abono, né? É uma complementação. Portanto, nem todos os profissionais recebem. São os profissionais que estão, por exemplo, no nível 1 de carreira, que praticamente nós não temos, porque para você ter ensino superior, você está já em outro nível. Então, quando a gente faz as contas, só para você dar uma ideia e para o telespectador de casa ter uma noção, né, da proposta que o Cláudio Castro faz,
somos 120 mil aposentados. Apenas 1.500 aposentados seriam beneficiados com a proposta do Cláudio Castro. Somos mais de 43 mil professores na ativa. Apenas 6 mil seriam contemplados. A gente não chega a 50% dos profissionais da educação ganhando qualquer tipo de reajuste ou aumento salarial. Nada, né? Então, quando ele diz que garantiu o piso para todos os professores, primeiro, é uma mentira do governador Cláudio Castro. E é por isso, né, majoritariamente, principalmente, que nós iniciamos a nossa greve. Nós também não temos só uma pauta salarial, porque a gente está trabalhando com condições muito precárias. Isso já vem se arrastando de outro governo. Já vem. Isso já vem. A gente já vem na luta pelo piso, só para você ter noção, a lei federal é de 2005. Então, a gente já vem há muitos anos tentando essa conquista, né? Nos últimos anos se intensificou. E pela perda salarial que a gente teve desde 2014, né, se tornou uma grande frente de luta nossa dos profissionais de educação para garantir um salário melhor, né? Então, só que a demanda salarial ela não é a única, porque quem convive na escola pública, quem vive a escola pública, sabe das dificuldades que nós temos, porque a gente está com uma carência enorme de profissionais de educação. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, para você suprir a carência na rede estadual... Você está falando estadual. Estadual, tá, gente? É bom frisar isso, porque a rede municipal também está com uma carência enorme. Né? Então, é carência na rede estadual e carência na rede municipal, que não fazem concursos. Exatamente. O último concurso que nós tivemos aqui na rede estadual foi em 2014. Por que não faz concurso, Carol? Não faz concurso porque não há interesse em fortalecer o serviço público, né? Porque isso também é um dos projetos políticos aí de vários governos, né? Que é um processo que a gente já vem lutando há muito tempo contra a privatização da educação pública, né? Tá. Se você preencher o funcionalismo público, você preencheu tudo, você não tem como botar cargo. Você não tem como fazer política colocando pessoas para trabalhar. Isso é uma das razões também. Com certeza, né? Tem as questões eleitorais, inclusive nós, funcionários públicos, eu gosto sempre de ressaltar isso, a gente não defende nenhum governo, a gente serve ao povo, né? Do Estado. Então, entra e sai governo, a gente continua sendo funcionário público, né? A gente está lutando aí para dar uma boa escola pública, né? Para que a população brasileira tenha o direito à educação assegurado pelo Estado brasileiro, né? Então, a gente também está entrando em greve para pedir abertura de concurso público, porque hoje em dia, para suprir a carência de professores na rede, a gente precisa de 8 a 10 mil professores, né? A carência está enorme. Por quê? Os profissionais se aposentam e não tem nova entrada, né? Então, a carência está muito grande, fora para os funcionários administrativos. Agora, Carol, normalmente em qualquer greve, alguém é prejudicado. Na greve dos professores, obviamente, os alunos são prejudicados. A gente já vê de uma pandemia, aí são duas perguntas. Nesse momento, até onde vai prejudicar os alunos? O que, aliás, eu vi você conversando com seus alunos, explicando para ele, eu vi isso, explicando para os seus alunos, trazendo os alunos para o entendimento e a gente veio de uma pandemia. Já nos recuperamos da pandemia? Primeira pergunta. E a segunda, nesse momento, até onde está prejudicando? Hélio, a gente, infelizmente, não teve nenhuma política pública, e isso em todos os âmbitos, tá? Municipal, estadual e federal, que desse conta da educação na pandemia. Pelo contrário, o que a gente viu foi um apagão da escola pública, que teve muito acesso, né, a assistir às aulas de casa. No retorno, nós também não tivemos nenhuma política pública, nada. Nos deixaram sozinhos, sem, né, nenhum recurso, sem nenhum projeto político. Inclusive, eu falo por mim e pelos meus colegas, foi muito difícil esse retorno. Nós, hoje em dia, temos uma realidade nas escolas que é ter que lidar com síndrome do pânico, crise de ansiedade, de aluno e alunas o tempo todo. Isso a gente não tinha nessa intensidade antes da pandemia. Pós-pandemia, a gente está tendo que lidar com essas questões. Como nós não temos, por exemplo, psicólogos na escola, nem assistentes sociais, nós, professores, a gente acaba acumulando função, porque a gente tem que dar conta dessas questões, né? A direção... E acaba ficando doente também. E acaba ficando doente, porque nós também trabalhamos muito, né? Temos turmas superlotadas, com 40, 45 alunos, professores tendo que pegar, às vezes, com 20 diários, 17 diários, né? Tendo que trabalhar em 2, 3 escolas para ter um salário digno, para conseguir sustentar a sua família. Então, o professor também adoece, a gente está com uma categoria adoecida pela pressão. Inclusive, Hélio, nós, nessa greve, estamos pedindo concurso público tanto para o magistério quanto para inspetor, né, funcionários administrativos no geral, mas nós também estamos pedindo para psicólogos e assistentes sociais.
faz. Nós não temos esse cargo na rede, mas justamente nessa realidade do pós-pandemia, a gente viu a importância que é um psicólogo dentro das escolas. Inclusive, velho, desculpa, só para a gente fechar aqui, para a gente lidar com as questões que a gente viu recentemente de violência nas escolas, né? Lidar com essas questões psicossociais dos nossos alunos, tendo em vista que o aluno passa muito tempo dentro da escola. Então, a escola ela tem que dar esse suporte. É tão grave isso que a Carol está falando, que até os pastores das igrejas aí, né, eles já estão sentindo isso também. Olha só, hein? Até os pastores já estão sentindo, estão se reunindo e buscando psicólogos, porque eles também estão sofrendo com isso, dado o número grande de pessoas que recorrem aos pastores, e eles, como não são psicólogos, né, muitos estão fazendo até faculdade agora para se aprimorar, porque isso é uma doença, é a doença do século, e é muito grave, e os professores sofrem muito isso, com certeza. O pessoal de casa participando, o Marquinhos Habib aqui comigo, falou que o governador é bom de papo, realmente. Eu quero te perguntar já sobre a adesão da categoria em Teresópolis. A Isabel, lá do Isabel Costa, lá do Rotary, ela botou: salve Carol Quintana. Hélio, você essa semana tem oferecido seu espaço para mulheres incríveis. Agradeço pela representatividade. É sempre, Isabel, é sempre, como você vem também, né? Todo dia meu programa tem algo de importante para a cidade. Agora, tem aquilo que eu falei no programa de ontem. As pessoas, em alguns temas, as pessoas se escondem. Como é o caso de abuso sexual de crianças, as pessoas se escondem. Mulheres abusadas também, mulheres que apanham dos maridos, enfim, as pessoas se escondem também. Que mais? Entra e sai governador, permanece o mesmo. Carência de respeito e dignidade para com a educação. A Isabel também falou isso. Professor Leandro Coutinho, eu mesmo faço várias GLPs por carência de colegas. Meu tio está lá em Rio das Ostras, me assistindo aí. Abraço aí, Oswaldo. Vários alunos pularam do fundamental para o médio sem passar pela socialização da sala de aula devido à pandemia e o ensino à distância. Professor Leandro Coutinho. É isso aí. Os colegas sabem bem, saudar todos os colegas que estão aqui fortalecendo. A gente vem para um bom início de greve, né, com uma adesão forte. A gente vai falar sobre adesão, né, e a gente fez uma assembleia na terça-feira, lá no Colégio Estadual Eugênio da Silveira, com mais 30 professores. Né, nós vamos hoje, inclusive, tá? A gente está saindo aqui daqui a pouco, vamos ter uma assembleia às 2 horas no Largo do Machado, e depois a gente vai fazer um grande ato dos educadores até o Palácio da Guanabara para ver se o governador recebe a gente. A gente está aberta à negociação. A gente, na verdade, quer que o governador pague o piso, mas que pague sobre o vencimento básico, para que todos os profissionais da educação tenham direito e que ele eleve o salário dos funcionários administrativos no seu vencimento básico para pelo menos um salário mínimo. Mas a gente também discutindo a criação de um piso regional. Pedimos a abertura de concurso público. E outra coisa também, Hélio, que é muito importante, a gente também está denunciando esse novo ensino médio. Nós pedimos a revogação imediata desse novo ensino médio, que a gente sabe que é uma pauta federal, a gente não lida diretamente com a pauta estadual, mas nós também estamos aí na luta junto com os alunos, né, porque muitos alunos estão muito incomodados com esse novo ensino médio, que retira disciplinas obrigatórias da grade curricular. Por exemplo? Como, por exemplo, química, biologia, educação física, sociologia, filosofia. As únicas matérias que estão garantidas nos 3 anos do ensino médio é português e matemática. As demais são todas picotadas, e eles colocaram algumas disciplinas, Hélio, que, primeiro, não deram formação para o professor. Você tem disciplinas que você não tem formação do professor na rede para isso, né? Não houve nem tempo de preparação, né? Então, você não formou o professor. Você coloca disciplinas que você tem um currículo totalmente enxugado, descontextualizado, deshistoricizado, numa tentativa de tirar o pensamento crítico e autônomo das disciplinas. Então, por exemplo, tem uma disciplina chamada Projeto de Vida, que, na verdade, o projeto de vida nada mais é do que uma orientação educacional. Então, eu fico me perguntando se um professor de matemática ele tem formação para dar uma disciplina que você tem que ter uma formação em psicologia, em pedagogia, né? Então, você substitui uma disciplina já clássica dos currículos, né, trabalhada como a química, para colocar uma disciplina que o professor não sabe o que vai fazer em sala de aula.
E uma coisa brutal dessa reforma, Hélio, é que você aumenta a desigualdade educacional que existe entre a escola pública e a escola privada. Porque a escola privada não retirou nenhuma disciplina obrigatória de todos os tempos, mas aumenta a escola pública retirou. Então, essa reforma do ensino médio, ela chega até inconstitucional, porque você amplia a desigualdade educacional. E a gente sabe que a educação é a principal ferramenta de combate à desigualdade social no nosso país. Então, a educação ela deve promover a igualdade social, a ascensão social, né, das classes trabalhadoras. Mas não, o que ela faz? Ela amplia essa desigualdade. Então, a escola pública está sofrendo muitos ataques, seja de forma curricular, por essa BNCC, né, que foi aprovada lá em 2017 no governo Temer, né, e a gente vem sofrendo a falta de funcionários, né, o concurso. Eu vou falar pela minha realidade, eu dou aula lá no CIA. Hélio, a escola é excelente, todo mundo conhece, né? Saudar aqui os meus colegas de trabalho. Reconhecida no país inteiro, a diretora né, Marlene Cupertino e toda a equipe diretiva, né? E a gente se vira para manter a qualidade, porque a gente está com uma escola de praticamente 1000 alunos e a gente não tem um inspetor. Então, eu não sei como é que não dá. Eu falo isso para os meus alunos. Falei, gente, olha, a gente aqui, não sei como é que não dá uma confusão maior, porque a gente tem uma escola enorme e nós não temos inspetores. Então, a gente está tendo que ver as meninas da limpeza passando em sala para recolher diário, fazendo uma dupla função, porque não tem concurso público para funcionário administrativo. Então, a carência de funcionários dentro da escola pública tem atrapalhado muito o nosso trabalho, né? Tem precarizado a educação. Então, nós precisamos muito de concurso público. E a questão salarial, Hélio, porque chega de ganhar o pior salário do Brasil desde 2014. A categoria está pegando empréstimo consignado para pagar a conta de luz. Está tendo que pegar a nossa GLP é hora extra, né? E aí, uma outra coisa que eu gostaria de colocar, Hélio, se você me permite, a nossa greve é muito legítima. É muito legítima. A imprensa tem um papel de nos ajudar a divulgar aquilo que é real, porque a gente está vendo o governador Cláudio Castro falando um monte de fake news, um monte de mentira. Hoje, a capa do dia era de que ele tinha contratado 300 professores. 300 professores no meio de uma greve que teve uma forte adesão. A gente está iniciando uma greve mais forte do que a gente iniciou em 2016, quando a gente teve 5 meses, a nossa maior greve com a ocupação estudantil, porque a categoria está no limite do limite, não está conseguindo pagar suas contas. E ele não paga o piso, ainda tenta dar um calote no piso e ainda ataca o nosso plano de carreira, porque ele não respeita o plano de carreira, né? Então, a nossa greve é mais do que legítima. E por que eu falo isso, gente? Não só porque eu tenho conversado com os meus alunos, e um beijo enorme para todos eles, porque eles têm me apoiado muito, têm participado das atividades, porque eles sabem que a gente está defendendo a escola pública. Nós, profissionais da educação, que entramos em greve, a gente não entra em greve porque a gente quer. A gente entra em greve porque a gente está denunciando as péssimas condições de trabalho e a precarização da educação pública nesse país. A gente quer uma educação melhor. Nós somos profissionais comprometidos com a escola pública. Perfeito. Né? Então, a gente precisa desse apoio. Inclusive, queria dizer aos pais também que estão nos assistindo, apoiem. Porque vocês sabem como é que é a realidade da escola pública. Vocês sabem da dificuldade, da carência, o quanto as direções tentam dar conta de todo o trabalho, mas estão sobrecarregados. Que, inclusive, a Associação de Diretores do Estado do Rio de Janeiro também liberou uma nota de apoio, né? É uma greve unificada, forte. E eu acho muito ruim quando você tem uma Secretaria de Estado de Educação que disse ontem que o índice de paralisação foi de apenas 4%. Não foi. E aí, Hélio, se você me permite, eu vou passar aqui os nossos índices, que hoje, já com certeza, a gente deve fazer um novo cálculo, mas nossos índices de paralisação em Teresópolis, né? A gente tem aí o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, saudar aí os profissionais de educação em luta, né? Que o estadual é a escola com maior índice de paralisação. Até ontem, né? A gente bateu 72% de paralisação no estadual. O Colégio Estadual Gino da Silveira também, com um bom número de adesão, são mais de 64%, né, de índice aí de paralisação. O Colégio Estadual Euclides da Cunha, com 46% de adesão. O CIA José Francisco Lippe, com 42%. Campos Sales, 24%. Fanini Esquier, 53%. Presidente Bernardes, 12%. Lions, 22%. E até o SEJA, com 20% de adesão à greve, né? Então, a gente tem uma greve... Mas a adesão não está muito alta, não. Isso é alto.
É alto esse número? Os números para Teresópolis, especificamente, é alto, né? E a gente, em algumas escolas, por exemplo, Maricá, eu fiquei sabendo que está com 100% de adesão. Todas as escolas estaduais estão totalmente paralisadas. O Rio de Janeiro está batendo uma média de 60% a 70% de paralisação. Tá, eu falei sobre Teresópolis. Eu conversei com a professora Carol, eu conheço Carol, e ela foi falando porque, no fundo, o que ela fez agora foi um desabafo, né? No fundo, foi um desabafo. Ela foi explicando tudo e, nesse momento, o Estado do Rio inteiro, uma greve de professores estaduais, né? Enquanto o governador não acertar essa situação. Carol, quero agradecer, porque nosso tempo... Você está indo embora para o Rio também, né? Meu tempo está esgotado. Muito obrigado, Carol. Manda aquele recado para todo mundo, pais e alunos. Claro. Bom, agradecer, Hélio, mais uma vez pelo espaço. Obrigada aí por dar essa fortalecida, né? Saudar todos os profissionais da educação. Dizer que hoje nós estamos descendo para o Rio para um grande ato, lá no Palácio da Guanabara. Dizer que a gente quer sair de greve o quanto antes, mas que a gente está defendendo os direitos e defendendo a escola pública. Então, quem puder apoiar, porque a gente sabe que muitas vezes nós somos criminalizados, que a greve dos trabalhadores são criminalizados, nós, professores, não somos vagabundos, nós não somos privilegiados, nós não ganhamos bem, tá? Temos o pior salário de professor do Brasil, a gente está lutando por dignidade, a gente está lutando por valorização, né? E eu sei que todo trabalhador sabe que a gente precisa ganhar um salário melhor para ser valorizado e que todos nós estamos defendendo a continuidade da escola pública, né? Então, apoie a greve dos profissionais da educação, chamo toda a comunidade escolar para participar das nossas atividades, inclusive vou encerrar chamando a todos, todas e todas, profissionais de educação, responsáveis, alunos, a comparecer no nosso primeiro ato público em defesa da educação aqui em Teresópolis, na segunda-feira, dia 22 de maio, a partir das 17 horas, lá na Calçada da Fama. A gente vai realizar, né, um diálogo com a população sobre os motivos da nossa greve, pedir o apoio, porque a defesa da escola pública e da educação pública gratuita e de qualidade, ela não é só uma defesa dos profissionais da educação, mas ela é uma defesa de toda a sociedade, né? Então, a gente conta com a ajuda, a participação e vamos juntos rumo à vitória. A gente não quer nada mais, nada menos do que os nossos direitos. Obrigada, com certeza. Carol, sabe que a casa aqui é sua, toda vez que eu precisar, é só passar o zap. Gente, eu vou rapidamente para o comercial, ainda tem algumas notícias, e a secretária de Esportes já chegou, já está aí com a gente, é o próximo bate-papo, é com a secretária de Esportes. Indo para o comercial, lembrando, Recanto dos Pescadores, Centro Gastronômico Recanto, a comida japonesa, a comida do japa, é a melhor da cidade com toda certeza. Eu volto já.